Repete comigo: não há acordo com o inimigo. Não há acordo com o inimigo. Olha o que diz, vamos falar aqui sobre Acais. No título fala a falta de bom senso de quem? De Acais. Nós vamos ver também a falta, uma pessoa que tem falta de bom senso, uma pessoa insensata. Ô bispo, o que significa a palavra insensato? Eu vou falar sobre hoje, né, dois reis, Acás, eu vou falar também sobre o rei Asa. E os dois foram insensatos. A palavra insensato significa não é são, inconsequente, insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Olha para mim, insensato é uma pessoa de difícil trato e o quê? E difícil entendimento. Você já viu aquela pessoa que você fala as coisas para ela, ela não ouve, ela não entende? É o insensato. E ele vai dizer mais aqui, ó: desequilibrado e irresponsável e imprudente. Meu Deus do céu. Olha o que ele vai dizer. Versículo 22. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acais não mudou de quê? Não mudou de quê? Olha para mim. O Senhor vai nos permitir muitas das vezes passar por muitas provações para nós o quê? Mudarmos de quê, gente? Atitude. Só que se nós insistirmos em cometer os mesmos erros, em fazermos, né, ou estarmos na mesma situação do ano passado, tendo as mesmas atitudes em relação à vida sentimental, tendo as mesmas atitudes em relação à vida profissional, tendo as mesmas atitudes em relação aos pecados, então olha o que vai acontecer. Preste atenção, gente. Veja uma coisa: às vezes você está passando por lutas e por provas, porque diante das provas, diante das atitudes, das dificuldades, Deus para você mudar as suas atitudes. É todo mundo que muda? Não. O prudente, ele muda. Ele fala: peraí, eu não sou burro, eu vou ficar insistindo no mesmo erro até quando? Eu vou ficar tendo as mesmas respostas diante do que eu tenho feito, e eu tenho visto que a resposta que eu tenho recebido é negativa, então eu preciso mudar. Quem está entendendo? Se eu estou colhendo coisas ruins, é porque talvez eu esteja plantando coisas ruins. Quem entende isso? Então, a minha resposta vai mudar a essa situação que eu estou vivendo. Eu vou me consertar. Eu não vou mais viver dessa forma, porque o Senhor está me mostrando que não é mais para eu andar nesse caminho. Aí ele vai dizer aí, ó: o rei Acais não mudou de atitude, pelo contrário, tornou-se ainda mais o quê? Infiel a Yahvé, o Senhor. Misericórdia. Você vê que tem pessoas que diante de uma situação, ao invés dela mudar, ela faz o quê? Piorar. Às vezes o Senhor nos dá uma chance para mudarmos a nossa vida. E de repente o que nós fazemos? Nos tornamos mais infiéis. Continuamos fazendo, e pior ainda, as coisas que cometíamos no passado. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso? Vamos lá. Ele chegou a oferecer sacrifícios a divindades pagãs de Damasco que o haviam derrotado, pois imaginava, repete comigo, imaginava, já que os deuses da Síria os têm o quê? Ajudado. Oferecerei também sacrifício a eles, certamente me socorrerão. Todavia eles foram precisamente a causa da sua queda fatal e da ruína de todo o quê? O Israel. Olha para mim, gente, isso aqui é muito forte. Ou seja, o que ele imaginava? Olha como é que são as pessoas, gente, preste atenção nisso. Por isso você vai entender a importância do seu coração ser todo de quem? De Deus.
Preste atenção nisso. Porque o que ele pensou? Ele estava lá, vendo a luta. Nessas provas, o que essa prova significava? Derrotas que o rei estava tendo nas guerras. E essas derrotas, quem estava permitindo? Quem estava permitindo? Deus! Em vez dele se consertar, em vez do cabeçudo parar e falar, peraí, eu tenho que me consertar e fazer a vontade de quem? Ele se tornou mais o quê? Infiel. E a Bíblia diz, ele imaginou, ora, se os deuses dos inimigos estão ajudando eles a vencer, então eu vou servir o Deus deles. E aí foi a desgraça desse rei e a destruição de quem? De Israel. Preste atenção nisso. Eu já vi esse caso na igreja. Eu já comentei com vocês que uma irmã aqui de Guarulhos, do ministério que nós estávamos, anterior, e essa mulher ela foi curada de câncer. E é interessante que quando eu atendi ela estava afastada há quase 1 ano da igreja. Havia sido curada de quê? Aí eu vou te mostrar para você entender que não adianta você ser curado. Não adianta você ser curado e no final a tua alma ir para onde? Para o inferno. Porque olha só, a mulher curada de câncer, o médico tinha falado, ó, você vai morrer. Ela foi curada, o milagre aconteceu. O que aconteceu? Ela foi curada e saiu da onde? Da igreja. E foi para o mundão, babá. Quando ela volta toda arrebentada. Eu lembro desse testemunho, não sei se você lembra. E ela falou assim, bispo, eu estava na macumba. Aí eu escandalizei, isso ficou marcado em mim. Por quê? Porque foi uma mulher que viu a glória de quem? De Deus na vida dela, viu o poder de Deus na vida dela. Mas o coração dela não era de quem? Deus. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor está com os olhos passando por toda a terra, procura daqueles cujo coração é totalmente de quem? O coração dela não era totalmente de quem? Ela estava na igreja só em busca do quê? Da bênção. Ela não estava na igreja porque ela amava o Senhor. Ela não estava na igreja porque ela queria conhecer a Deus. E o Senhor foi tão bom e misericordioso que ainda presenteou ela com a cura. Mas, saindo dali, ela alcançou o que ela queria. Aí ela foi para onde? Para macumba. Sabe por quê? Porque ela falou assim, bispo, eu estou há não sei quanto tempo buscando para o meu marido voltar para casa e ele não volta. E eu fui lá na macumba fazer um trabalho para ver se ele voltava. Eu fiquei escandalizado. É o que nós pregamos agora. Ou seja, o cara, ao invés de olhar e falar aonde eu estou errando, o que eu preciso mudar? O que ele fez? Foi servir o Deus dos inimigos, que o havia vencido. Quem está entendendo? Está dando para entender sim ou não? E aí entra porque muita gente sai da igreja. Você sabe por que tem gente que sai da igreja? Porque ela diz, eu não estou sendo abençoada. Eu vou para o ministério onde eu vou ser abençoado. Ela acha que o problema está no ministério. Ela acha que o problema está na mãe, no irmão, no vizinho, na sogra. Mas a pessoa não consegue entender que o problema está aonde? Nela mesma. E que se Deus está permitindo ela passar por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de situação, é para que ela venha mudar. É para que ela, o que nós lemos ali agora? Para que ele fizesse o quê? Olha só, 22, né? Mesmo neste tempo em que passou por várias provações, o rei Acais não mudou de quê? De atitude. Fala para o irmão que está do teu lado, mude suas atitudes esse ano. Mude as suas atitudes esse ano. Porque se você quer nesse ano respostas diferentes, é preciso que você faça coisas diferentes. Que você faça o diferente que você fez em 2022. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? Outro rei, vira a folha aí, 2 Crônicas, a página 16, versículo 7, falando do rei Asa. Você está comigo aí, gente? Pelo amor de Deus, você está aí? Quem está entendendo o que o Espírito está querendo mostrar? Glória a Deus.
Eu vou começar no 7, para a gente entender. Diz assim, naquela época veio Hanani. Hanani era um profeta. Amém? Ele foi repreender o rei Asa. Amável a presença de Asa, rei de Judá, admoestou, dizendo: por que procurastes refúgio e salvação junto a quem? Ou seja, ele caiu no mesmo erro do que o outro rei. Foi buscar ajuda de quem? O outro buscou a ajuda dos deuses da Síria, dos inimigos da Síria. Esse buscou a ajuda do rei da Síria. E não confiastes em quem? Yahvé, o Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Olha só. Ou seja, não era para ele se unir ao inimigo. Por isso que o tema da pregação, qual é? Qual é? Ih, gente. Não faça acordo com quem? Com o inimigo. Não faça. Você vê que aqui ele estava fazendo um acordo com o inimigo. Por quê? Porque ele não estava acreditando que o Senhor poderia livrá-los do inimigo. Porque o inimigo era muito o quê? Grande, muito numeroso. Eram vários povos unidos para destruir o exército de Israel. Só que ao invés dele buscar o Senhor, e a Bíblia fala que o Senhor já havia entregue os inimigos nas mãos dele. Quem está entendendo? Quem crê que Deus já entregou os teus inimigos nas tuas mãos aqui? O que significa isso? Que você já venceu. Que essa situação que você está enfrentando, ela não vai destruir você. Ela não vai escravizar você, porque quando você perde uma guerra, uma batalha, o que acontece? Você se torna escravo daquele que venceu. Você não vai mais perder essa batalha para o diabo, meu irmão. Quem está entendendo? Você não vai mais perder essa batalha para a tua carne, você não vai perder mais essa batalha para as drogas, você não vai mais perder essa batalha no que diz respeito à tua vida sentimental, do que diz respeito ao teu casamento. Quem está comigo aqui, gente? Porque o Senhor já entregou nas suas mãos essa vitória, esse milagre. Mas se você não crer, você vai fazer um acordo com o inimigo. Olha o que ele está dizendo, preste atenção, vamos entender isso. Aí aqui entra a paulada. Versículo 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se como? Poderoso, aleluia, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Olha só, o que é um insensato, lembra? Inconsequente, insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e de entendimento, desequilibrado, irresponsável, imprudente. Agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Meu Deus do céu. Sabe, vou falar uma coisa para você, gente. Vou falar uma coisa para você. Até para você ajudar alguém hoje, você tem que tomar cuidado. Porque tem pessoas que estão enfrentando muitas batalhas. E não é você que vai ajudar ela. Porque se você ajudar ela, você está atrapalhando Deus de fazer o que Ele quer fazer naquela pessoa. Quem está entendendo? Eu sei que nós somos uma igreja muito amorosa, muito acolhedora. Mas tem coisas que Deus tem me apontado e falado: filho, tem pessoas que o Senhor fala, fica quieto. Não põe a mão. Não faça. Porque a gente quer fazer. Amém, gente? Mas tem coisas que o Senhor está fazendo. E que se você põe a mão, você atrapalha. Mãe, isso é para você também, mãe. Porque tem coisas que Deus está fazendo no teu filho e você quer pôr a mão. Deixa Deus fazer.
Deixa Deus tratar. Eu estou falando besteira aqui, gente. Eu lembro que eu atendi uma mãe, eu falei já isso para vocês. E ela me procurou um dia, até fiquei... E ela foi pedir oração pelo filho dela. Isso foi numa terça-feira. E aí eu orei pelo menino. Ela falou, bispo, meu filho dá problema. Bispo do céu, meu filho é um problema. E lá. E eu falei, vamos orar então. Agora vamos orar o seguinte. Olha a oração que nós vamos fazer. Eu falei assim, ó, eu vou fazer a oração assim, pai, toca nele. Só não tira a vida. Mas o que for preciso fazer, faça nesse rapaz. Eu falei, você autoriza? Você quer? Não, amém, bispo. Então dá a mão aqui, vamos ligar. O que está ligado na terra está ligado no céu. E Deus, em nome de Deus, toca nele lá. Só não toca na vida, mas o que for preciso, foi essa oração. O senhor vai fazer. Aí, na quarta-feira, ela me liga. Bispo do céu, o senhor orou, foi tudo pior agora. Eu falei, misericórdia, mas calma aí, o que foi? Assustei, gente. Eu falei, a gente orou pelo meu filho foi preso hoje, né? Foi preso hoje, foi na terça, na quarta, o menino foi preso. Houve um assalto numa farmácia, ele estava envolvido lá, morreu 3 amigos dele, ele mais um outro foi preso e não sei o quê. Eu falei, minha irmã, calma, graças a Deus ele está vivo. Enfim, o moleque foi para a cadeia. Aí chega ela desesperada, bispo, são 13 mil reais, 15 mil, sei lá, para poder tirar meu filho da cadeia. Já falei com o advogado, meu filho fica lá, mãe, você não vai me tirar daqui não? Eu falei, você vai falar assim para ele, não, filhinho. Como, bispo, eu tenho dinheiro, eu já consegui o valor. Eu falei, senhora, não vai dar nada. A senhora não vai dar nada. Aí ela desesperada. Eu falei assim, você vai falar para ele o seguinte, filhinho, mamãe não tem dinheiro. Se apegue com Jesus aí agora, porque só ele pode tirar daí. E ela fez. Lá na prisão tinha um grupo de evangelização, os irmãos de uma outra igreja faziam o trabalho lá e tudo. E numa oportunidade esse rapaz aceitou Jesus lá. Olha só, se converteu lá. Ele ficou 1 mês na cadeira para ele ficar lá, meu irmão. 1 mês, Deus criou uma situação, ele saiu. Adivinha, quando ele saiu de lá, ele foi direto para onde? Para a igreja, para se batizar nas águas. E aceitou Jesus. Às vezes a gente quer atrapalhar as coisas que Deus quer fazer. Você está comigo aqui, gente? Então, não ponha a mão, sabe, apenas ore. Tem pessoas que o Senhor vai direcionar para você. Ore. Porque a própria pessoa se leva para o deserto. Quem está entendendo isso? Porque ela é o quê? Insensata, louco, anormal. Nem o Tiririca fala, abestado. É verdade. Insensato, não pensa. Inconsequente. Aí quando ele vê, acabou. E aí? Vai fazer o quê? Vai vir um fruto. O fruto do pecado, fruto de uma decisão errada, de uma escolha errada, de uma atitude errada. Enfim. Ele diz, presta atenção. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Você já viu que tem gente que não sai das batalhas? Será por quê, hein? Será por quê? Você já parou para pensar? Por que tem gente que não sai das batalhas? Minha irmã, batalha, toda é batalha. E aí, minha irmã? Tô na batalha. Tô na guerra, bispo. Mas que diabo que essa guerra não acaba? Perguntar para mim, e aí, bispo, onde que o senhor está? Tô na paz do Senhor Jesus. Porque as coisas lá fora não atrapalham aqui dentro, meu irmão. Não atrapalham. Estou feliz na guerra, estou feliz no que for, o que tiver. Foi o que Paulo falou, aprendi a estar contente em tempos bons, em tempos ruins. Na escassez, na falta de tudo, como também na abundância. Aprendi a estar feliz, a estar contente, a estar alegre. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Porque a minha alegria é quem? A minha alegria é o Senhor. Amém, igreja? Você está comigo aqui, gente? Então veja o erro desses 2 camaradas. 2 caras, 2 reis que erraram, que falharam. Por quê? Porque fizeram um acordo com quem? Com o inimigo. Vamos ver isso com mais clareza, para você entender melhor? Olha o que diz aqui em 1 Samuel, e aqui eu acabo.
Eu acho. 1 Samuel 11. Olha que interessante essa palavra. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Naás. Em hebreu significa Nahash. Nahash significa serpente. E esse é o propósito do diabo, da serpente. Esse é o propósito do inferno na nossa vida. O que ele quer é isso. Vamos entender? Vamos lá. Achou aí? 1 Samuel 11, versículo 1. Diz assim, ó. Cerca de um mês depois destes eventos, Nahash, ou seja, Naás, o rei dos Amonitas. Rei de quem? Hoje a gente está falando só de reis, né? Rapaz, falamos sobre 2 reis, agora vamos falar um terceiro rei. Avançou contra quem? A cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E o quê? Quem já se sentiu cercado aqui de todo lado? Hã? Só quero lembrar, nós estamos falando de reis aqui. Você é filho do rei. Quem é filho do maior rei aqui? Hã? Então, ainda que existem lá a serpente, Naás, te cercando de todos os lados, porque isso foi o que aconteceu com o povo dessa cidade, Jabes de Gileade, que eles foram cercados por Naás, que significa o quê? O nome? Serpente. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, pronto para quê? Para nos devorar. Assim estava aquela cidade, cercada. E muitas das vezes nós nos encontramos numa situação assim, cercado daqui, cercado dali, é problema daqui, é problema dali. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Lembra o que aconteceu com o profeta? Quando o menino põe a cabeça do lado de fora e chega até o profeta e fala assim: profeta, nós estamos perdidos, estamos cercados de todos os lados. O profeta falou: vem cá, meu filho. Colocou a mão nos olhos dele, orou e falou: agora olha lá para o lado de fora. Quando ele põe a cabeça da janela que ele olha, ele vê um exército de anjos mais numerosos do que aqueles. Eram carros de fogo. E ele passa a enxergar o celestial. Quem entende isso? Ainda que você esteja cercado de um exército, meu irmão, de problemas, o exército do céu é mais numeroso que cerca você. Só que existe um problema. Você precisa fazer um acordo com o céu. Ou você acorda com o céu, ou você acorda com o inimigo. Olha o que ele vai dizer aí. Cerca de um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco o quê? Um tratado, em outras traduções, um acordo, e te serviremos. Fala para o irmão que está do teu lado: não dá para servir o inimigo. Não dá para servir o inimigo. Não dá mais para servir a carne. Não dá mais para servir a si mesmo. O Senhor te chamou para servir a Ele. Olha o acordo que a serpente fala, que Naás fala. Versículo 2, aqui está o segredo. Contudo, Naás, o amonita, lhes retrucou: eis o pagamento que de vós exigirei para fazerdes o quê? Todos vós, todos, tereis vazado o olho direito, e assim humilharei todo o Israel. Presta atenção aqui, igreja, que é muito forte. O que o diabo quer fazer? O que a serpente quer fazer? Quê? Mas você não entendeu. Por que é o olho direito? Por quê? Por que não foi o esquerdo? Porque o olho direito é o olho do quê? Hã? Se ele vaza esse olho, sabe o que ele quer dizer? Eu derrotei ele na guerra. Eu marquei ele. Trazendo o quê? Trazendo o quê? Lê lá. Trazendo o quê, gente? Humilhação a todo o Israel. O que o diabo quer fazer? O que a serpente quer fazer quando você faz um acordo com ele? Ele humilha você.
E sabe o que você traz? O nome de Yahvé. Quem está entendendo isso? Por que ele quer te humilhar? Porque você professa servir o Rei dos Reis. É para isso. Tem muita gente aqui que já foi marcada por o pecado, marcada de ser conhecida. Vem cá, cadê o Antônio? Ah, Toninho, aquele lá perdeu tudo, rapaz. Olha a marca que o diabo trouxe. De quê? Humilhação. Ah, quem é a Maria? Ah, Maria, coitada. Maria vive doente, rapaz. Oh, aquela mulher não presta para nada, coitada. O que ele está trazendo? Uma marca para aquela mulher. Ah, quem é o fulano? Ih, rapaz, aquele é um drogado. Aquilo ali não tem mais jeito, não. O que ele fez? Marcou. Quem está entendendo isso, gente? Fala para o irmão que está do teu lado, não aceita a marca do inimigo na tua vida. Não aceita. Quem é aquele fulano? Ih, rapaz, aquele é um maconheiro. É o dia todo de fumar maconha. Olha como é que a pessoa é conhecida. Mas o Espírito de Deus quer colocar uma marca em você também, meu irmão. No lugar da sua vergonha, trarei dupla honra. Dupla honra. Diga a glória a Deus. Dupla honra é o que o Senhor quer fazer. Por isso, eu era conhecido como o Diabo Louro. Ninguém queria papo comigo. Minha família, muito menos. Mas hoje, os irmãos pagam minha passagem de avião para ir lá para o Maranhão para pregar a palavra. E você vê que, às vezes, a gente está vivendo em tempos em que essa marca vai continuando. Entra ano, sai ano, a marca do inferno, de Naás, da serpente, é trazida para essa pessoa. Quem é o fulano? Ih, rapaz, aquele é um vagabundo, preguiçoso. Nem falar nada daquele, é responsável. Ih, sai fora. Ou eu estou falando besteira, gente? Hein? Deus está trazendo uma nova identidade para você. Quem crê nisso, bispo? Eu creio nisso. Você crê nisso, sim ou não? Olha só, vamos entender isso aqui. Já estou acabando, gente. Amém? Rapidão. Cadê? Eu vou lá para o 6. Depois você lê tudo para a gente não atrasar. Assim, ali o povo chorou, o povo pediu ajuda para o povo de Israel. Juntou 7 dias ali, só não 6 dias eles precisaram de um tempo para pensar nessa proposta. E aí foi quando Saul soube disso. No versículo 6 vai falar: assim que Saul tomou conhecimento do que passava, versículo 6, o Espírito de quem? De Deus assumiu, em outras traduções está, possuiu absoluto controle de sua pessoa. E Saul ficou profundamente o quê? Indignado. Em outras traduções, que ele ficou, meu irmão, revoltado com aquela situação. O Espírito de Deus entrou nele, tomou o controle dele. E é isso que tem que acontecer com você. O Espírito de Deus tem que tomar o controle da tua vida. E você se revoltar contra aquilo que Satanás quer colocar em você. Contra essa marca de desempregado, de miserável, de amarrado, que às vezes você está carregando na tua vida. Quem não aceita isso? Bispo, eu não aceito isso, não está amarrado, isso, eu não aceito isso. A minha vida vai mudar hoje. Por isso que eu preciso que o Espírito de Deus me possua, tome o controle de tudo. Porque quando você passa a ter o Espírito de Deus dentro de você, você não aceita mais viver da maneira que você vivia. Você não aceita mais ter acordo com as trevas. Você não aceita mais viver como outrora você vivia. Você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova pessoa. Quem está compreendendo isso, igreja? Você está compreendendo, sim ou não? Só que a gente percebe que há muitas pessoas que, diante da situação que ela está vivendo, ela vai mudando. Ela vai mudando. O diabo vai mudando também o quê? As estratégias. Ou você acha que o diabo é burro? Ou você acha que o diabo vai aparecer de chifrinho e rabinho assim atrás de você? Hein? Não, meu irmão.
Você quer ver uma estratégia do diabo hoje? Terrível. E que tem muita gente que não está se atentando. Eu ia terminar aqui, mas posso ir? Vocês estão comigo aí, gente? Eu vou acabar aqui. Gálatas, capítulo 1. Vou te mostrar a nova estratégia do diabo nas igrejas. Agora o bicho está agindo nas igrejas. Ué, o diabo age na igreja? Você acha que o diabo consegue entrar aqui na igreja? O diabo consegue entrar na igreja? Hein? Ué, claro, gente. Ele é espírito. Agora a pergunta é, ele consegue entrar em você? Que agora é templo do Espírito Santo? Não. A Bíblia fala que ele se apresentou junto com os anjos. O miserável está lá, os anjos, ele se apresentou junto. Para falar de quem? De Jó. Vai lá, lê lá. Se apresenta junto com os anjos, chega lá. Aí o Senhor fala, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do quê? Do mal. Enfim, vamos lá. Diz assim, ó como é que o diabo, a estratégia do diabo hoje dentro das igrejas. Vamos lá. Primeiro, o capítulo diz, só há um evangelho. Repete comigo. Só há um evangelho. No Brasil, nós temos acho que 100 evangelhos. Mais ou menos. Amém? Para mais. Evangelho segundo Allan Kardec. Não tem ou não tem? Ué, o livro está lá, quem conhece a Bíblia dos Espíritas é essa. Evangelho segundo Allan Kardec. E hoje também existe o Evangelho segundo o bispo fulano, segundo o apóstolo Beltrano. Existe o Evangelho segundo o profeta fulano. Existe Evangelho hoje, meu irmão, de todo jeito. Só que a Bíblia está dizendo, só há um. O original. Olha o que ele vai dizer, vamos lá, rapidinho. Estou chocado, olha o que Paulo vai dizer. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo falou, rapaz, eu preguei para vocês, eu ensinei vocês o evangelho pleno, o evangelho limpo, o evangelho puro, genuíno, obrigado. E vocês agora estão se desviando do que nós falamos. Eu atendi um irmão esses dias agora que saiu aqui da nossa igreja, meu irmão. Eu não vou falar o nome. Um irmão que eu amo demais. E que eu liguei esses dias para ele e falou, não, bispo, eu estou aqui fazendo uma campanha, tem um pastor que está me visitando aqui, ele está fazendo campanha de libertação comigo. Eu falei, meu filho do céu, eu estou fazendo 7 não sei o que, 12, campanha de libertação na minha casa. Quem está entendendo isso, gente? E você vai falar o quê? Se a pessoa fez a sua escolha. Quem está entendendo isso, gente? Um outro que saiu da nossa igreja, que eu liguei esses dias, uma família. Ele falou, não, bicho, nós estamos aqui junto com o profeta, que ele revelou aqui, minha esposa. Nós vamos estar aqui, que ele fez uma revelação que eu achei muito forte. Ele falou nossa vida todinha. Aí passou já uns 3 meses, 2 meses. Liguei para ele, e aí, o problema era sério. O problema mudou, falei com a filha dele. Mudou? Isso continua do mesmo jeito. Porque as pessoas estão achando e estão querendo buscar coisas para se firmarem, sendo que o Senhor te deu a coisa mais importante para você firmar, que é a palavra dele. A palavra dele não volta atrás, meu irmão. Pode passar tempo, passa tudo, mas a palavra dele não passa. Entenda bem isso, por favor, gente. Olha só o que ele diz. Olha a revolta de Paulo aos Gálatas, a essa igreja de Gálatas. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho.
O que acontece é que algumas pessoas vos estão o quê? Confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado o quê? Maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado porventura. Olha o que ele vai dizer: procuro eu agora o louvor dos homens? Porque o que esses ministérios fazem é buscar o quê? Louvor do quê? Dos homens. Ou a aprovação de Deus, ele diz. Ou estou tentando ser apenas agradável a pessoas? Esse outro ministério, esse outro evangelho busca agradar o quê? As pessoas. Se ainda estivesse buscando agradar o homem, a homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus do céu. Sabe qual é o problema hoje? Eu fico preocupado, tem gente que fala assim: bispo, eu fui numa igreja e eu me senti tão bem lá. Vou falar uma coisa para você. O verdadeiro evangelho vai fazer você estar num lugar onde você não vai se sentir bem. Você vai estar num lugar onde você vai ser confrontado. Ixi, agora eu vi um silêncio aqui na igreja. Agora eu fiquei preocupado. Quem está comigo aqui? Porque tem evangelho que fala assim: é isso mesmo, minha filha. Jesus já fez tudo por você, viu? É isso mesmo. Não, você caiu, levanta. Quem está entendendo, gente? Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando a Bíblia fala que o verdadeiro evangelho não está preocupado em agradar homens, nós não estamos aqui preocupados em agradar você, mas de agradar o que o Senhor tem nos mandado agradar. Fala: Deus, eu estou te agradando, mas está todo mundo indo embora da igreja. Amém, Senhor. Vou continuar te agradando. Vou continuar te agradando. Vou falar uma coisa para você. Posso falar? Biblicamente, finais dos tempos, a palavra de Deus vai sumir. Vai sumir. Nós temos visto hoje a agenda do anticristo, onde nós temos visto a manifestação desse governo do anticristo. A agenda do anticristo é tirar a palavra de Deus, é falar que essa palavra aqui, isso já está acontecendo. Nós vimos aí, depois você lê a matéria do Kleber Lucas, uma visão marxista, uma visão que a Bíblia já é algo que antigo, passado. Eu vi hoje um projeto desse, vendo ali um projeto do governo que eles estavam querendo mudar a Bíblia. Graças a Deus não foi aprovado. E as coisas estão caminhando para isso. Por quê? Porque, meu irmão, a Bíblia, a palavra do Senhor, as pessoas querem adulterá-la. Adulterá-la. Quem está comigo, gente? E se você pregar a palavra de Deus como ela é, vai causar revolta em muita gente. Vai causar revolta em muita gente. E glória a Deus por isso. Porque quando você vem na casa do Senhor, meu irmão, há uma palavra que te confronta a se tornar um cidadão do céu, a deixar de ser um cidadão terreno e te levar a se tornar um cidadão do céu. É uma palavra que te confronta, é uma palavra que te limpa, que é como uma espada, meu irmão, dói, fere, mas ela sai curando, ela entra ferindo, mas quando ela sai curando você. Ela sai tornando você uma pessoa melhor. Ela sai. Você tem que perdoar. Para você ser perdoado, você tem que perdoar. E você me perdoa, cara. Olha. Ai, que dificuldade. Mas de todo o coração me perdoa. Ela sai liberta. Ela sai livre. E ela recebe o perdão do Senhor. É esse evangelho que o Senhor quer. A estratégia do diabo hoje está onde? Agora, dentro da onde? Da igreja. Isso vai se tornar cada vez mais claro.
cada vez mais claro. Ao ponto que a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor serão perseguidos e serão mortos. E aí? Hã? E aí? Esse é o que nos espera. Ah, bicho, não estou afim desse negócio. Não, estou procurando um pouco mais de paz. O negócio está difícil. Filho, então você se decide logo. Porque se você acha que servir a Deus ou tomar a decisão daquilo que o Senhor está te chamando é brincadeira, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Mas o Senhor te promete que se você passar por tudo aqui e continuar fiel a Ele, há um lugar preparado para você no céu, para toda a eternidade. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?